uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, o programa que aqui com você todas as noites debate os principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho. Toda noite recebemos um convidado especial, uma pessoa que se destaca na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver os temas propostos. E hoje o tema proposto é a administração municipal, é a Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Guarujá, um órgão que administra a maior quantidade de empregados aqui no município de Guarujá. E quem está conosco para conversar sobre esse assunto é o titular da Secretaria Municipal de Administração, o senhor Flávio Poli, a quem eu dou um abraço, agradeço pela presença, e obrigado pela presença e deixo um espaço para dar uma boa noite primeiro para o telespectador, para começar a entrevista, né, Flávio? Boa noite. Como bom italiano, né? Como bom italiano. Boa noite, obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui para bater um papo com você, para os ouvintes desta noite. E estou à disposição para qualquer pergunta, para esclarecer como que funciona a administração, o que a gente faz durante o dia, o que estamos para o futuro, o que temos para o presente, enfim. Esse sotaque italiano é natural? Natural. Você é nascido na Itália? Nasci na Itália, na região de Veneza. Veneza? Veneza. Isso. Bela Veneza, né? Veneza. Cidade do amor, né? Do amor, das gôndolas. Das gôndolas. E veio por quanto tempo? Veio para o Brasil? Eu veio aqui com 27 anos, cheguei aqui em 94, em outubro de 94. Vai fazer agora 19 anos. Certo. Próximo ano vou fazer 20 anos de Brasil. Não teve problema nenhum de adaptação? Não, jeito, né, Flávio? não, eu no momento não tenho lugar nenhum. Bom, não. Como eu falei no princípio... O povo brasileiro, me desculpa, Tinopê, imagina. Ele é muito acolhedor, né? Então, hospitaleiro. Então, aliás, a minha dificuldade, eu não quero mais ir embora, isso sim. É como o Papa não queria ir, né? Não, o Papa não queria ir. Mais. Ele é argentino, eu queria ficar no Brasil. Como eu falei no princípio, o Flávio Poli é titular da Secretaria Municipal de Administração. Na estrutura da Prefeitura, é o órgão responsável por gerenciar as questões ligadas a todo o funcionalismo, toda a máquina administrativa, todos aqueles que fazem a Prefeitura funcionar, seja lá no setor de obras, seja no setor de educação, no setor de saúde. Todo mundo sabe que toda empresa tem lá o seu departamento pessoal, o seu setor administrativo que cuida dessas questões. E para gerenciar toda essa estrutura, a Prefeitura tem a Secretaria Municipal de Administração, que hoje tem como titular o Flávio Poli. Flávio, é o maior empregador da cidade de longe, né? A Prefeitura Municipal de Guarujá. Com certeza. Pode dar uma noção, assim, um panorama para o telespectador do que representa a máquina administrativa da Prefeitura? Sim, desde 2009, que eu não lembro antes, a administração ela é dividida em 4 grandes diretorias, né? Então, tem a administração com o secretário, com 4 diretores. Então, nós temos gestão de pessoas, onde o meu diretor é o Diego Bezerra. Aí nós temos o patrimônio, que é o José Luiz Lutério, outro diretor. Aí temos serviços gerais, que é o Henrique. E nós temos o almoxerifado, que é o recursos materiais, que é o Marcelinho, que está no almoxerifado. Então, a gente tem... Além no passo onde eu fico lá no segundo andar lá do Passo Vitiello, nós temos 2 diretorias com a administração, o secretário e 2 diretores, que é o Diego, que parte da parte de recursos humanos, de folha de pagamento, divisão pessoal, e nós temos o patrimônio também, onde o José Luiz fica lá do meu lado. Aí depois na garagem nós temos os serviços gerais, que é o Henrique, que além que é da parte da manutenção dos 2 passos, porque a gente cuida, é como se a gente fosse um zelador também dos passos, então do Vitiello e do Moacir, onde fica a prefeita. Correto. E além disso, tem toda a parte da garagem, do transporte, da parte dos motoristas, quando tem outro que é o chefe principal, que é o famoso Carlão, né, da garagem. E depois tem o almoxerifado, né? Onde o almoxerifado central, né? Onde a gente gerencia todas as saídas e entrada da mercadoria da prefeitura. Ou seja, queimou uma lâmpada, faltou um funcionário, é assunto para a secretaria. Então, de material, de manutenção, se a manutenção é uma coisa um pouquinho maior, aí fica já com o Averaldo. Entendi. Na parte de manutenção de escola, de prefeitura. Mas assim, na parte de material, é mais com a gente, sim. Entendi.
Qual o universo de trabalhadores que a gente poderia dizer hoje que tem hoje, gravitando em torno da prefeitura? Então, nós temos uns 6 mil funcionários públicos, né? Aumentou muito nesses últimos 4 anos, fizemos muito concurso. Só para te dar um exemplo, a partir de janeiro, no total, com a educação, com vários cozinheiros, serventes, desenvolvimento infantil, que hoje se chama ADI, enfim. A saúde também cresceu? A saúde chamamos menos, foi chamado quase 400 pessoas. Certo. Então hoje temos mais ou menos quase 6 mil servidores, assim, servidores públicos. Entendi. Tem uma faixa de 360 por aí, se não estou errado, por aí de comissionado. E depois, como eu estava te falando fora do ar, temos mais um universo, né, que é o universo dos estagiários, que tem uma faixa lá de entre 320 e 350. Temos também os aprendizes, né, os famosos, os antigos patrulheiros, que hoje se chama de aprendiz, né? Tem mais 300. E temos mais 700 hoje, 750 frente de trabalho. Então a gente tem depois temos contratados, né, que agora são um pouquinho menos, que são do SAMU, alguns contratados que em 2009 tinha mais, mas com o concurso eles saíram e deram espaço para o servidor público, né, Valdir? E vamos por aí. Então eu tenho praticamente 3 folhas de pagamento. Fecha uma, abre outra. É verdade. Nós fechamos uma agora do dia 30, que o servidor sempre recebe no último dia do mês. E já estamos começando um BF agora, que se chama Boletim de Frequência, para os poucos nós temos questão de contratado, que é dia 5º dia útil, que a gente paga. E nós temos também no dia 15, 15 de todo mês, que é a frente de trabalho. Entendi. Onde temos uma massa bastante como você falou, termina de fazer uma folha de pagamento, já está na hora de fazer. Grande é do servidor público, né? Como você falou, que é o maior empregador que temos no Guarujá, né? E isso é sempre bom, né? Então a gente sempre tem eu tento sempre de ter um contato muito bom com o servidor, porque o servidor, ele sendo bem tratado, ele ajuda, ele dá um respaldo maior para a prefeitura. Exato. E outra coisa, aí é da cidade, né? Estando bem um servidor, a cidade inteira fica bem, né, Valdir? Era até onde eu queria chegar, né? Que o gerenciamento dessa massa de trabalhadores precisa ser feito a contento para que eles deem a resposta que o contribuinte vai buscar na sua repartição. Na sua repartição. Claro. Como é a relação com os sindicatos? São diferentes sindicatos, então? Temos 2 sindicatos, né? Nós temos o sindicato Sindiserv, que é o sindicato da Massaruti, que é um maior. E temos um sindicato, o Ciproem, da Joanice, dos professores, né? Que é menor porque é só do professor, né? Entendi. Mas eu tenho um bom relacionamento com os dois, né? Eu fui em vários programas também com a Massaruti, que daqui a pouco nós vamos conversar sobre uma ação que estamos fazendo para a melhoria do servidor. E a gente sempre está em contato, porque eu não vejo, Valdir, assim, eu gostaria de ressaltar isso, eu não vejo não tem que ter uma incompatibilidade com os dois, porque sempre teve, né, o sindicato, sempre tem aquela figura, né, o sindicato contra a administração. Patrão, né? Os dois, no meu entender, ele é aqui para servir o servidor. Claro. Né? Então eu, como administração, eu estou aqui para tirar o melhor do funcionário. Então, para tratar bem um funcionário, para ser bem atendido, é claro que a gente sempre tem algumas coisas que às vezes não funcionam, mas estamos sempre aqui para melhorar, né? Então, eu sempre falo para o servidor, tem alguma queixa, alguma coisa, não manda recado, faz um requerimento por escrito, pode vir lá conversar comigo. O meu estilo é sempre de porta aberta, eu não tenho agenda, não marco com ninguém, né? A não ser algumas reuniões que tenho assim, de sindicato ou algumas categorias que marcam, mas no momento eu estou sempre lá na sala e atendo todo mundo para qualquer esclarecimento. O servidor já me conhece um pouco, ele sabe o meu estilo. Com certeza. Como a gente estava falando, o Flávio estava falando, de servidores mesmo, né? Funcionários públicos são concursados, são efetivamente chamados de servidor público, são cerca de 6 mil funcionários. Esses 6 mil funcionários, eles até há pouco tempo
eles tinham um contrato com a prefeitura baseado como qualquer outra empresa particular. CLT. Na consolidação da lei do trabalho, a famosa CLT. De 1º de janeiro desse ano para cá, todos esses 6 mil funcionários passaram para o regime estatutário. Muita gente fala disso e tal, mas para o telespectador, às vezes, pode ficar uma coisa distante, né? Você consegue dar um parâmetro assim, para o telespectador? O que representa isso no frigir dos ovos? Deixar de ser seletista para ser estatutário? Então, vamos lá, Valdir. Foi uma história assim, só para fazer um resumo muito bem. Claro. Sempre foi um sonho do servidor de ser estatutário. Se você pensa, o Guarujá era a única cidade que era seletista. Não lembro, mas Bertioga é estatutário, Santos estatutário, Cubatão é estatutário, Mongaguá, Praia Grande estatutário. Então, na Baixada Sertista era única. Então, uma promessa da prefeita desde 2009 era tentar de mudar se chama regime jurídico seletista para estatutário. Correto. E de fazer também um novo de cargos e salários. Um plano de cargo, carreira, cargo e salário, certo, né? Certo. Então não foi fácil, né? Porque é muito trabalhoso, né? Tem muitas leis, então precisa da ajuda também do legislativo. Então, em 2009 a gente começou ainda com o meu antecessor, o Sidney de Oliveira Filho. Correto. Na época eu era o diretor dele. E a gente começou a trabalhar nesse sentido. Então foi feita uma pesquisa com todos os servidores, né? Certo. Foi colocado em votação, não foi uma coisa que foi decidida pela prefeita. Os próprios funcionários. O próprio funcionário teve uma votação, né? E aí na votação, a vontade dele, a grande maioria era para ser estatutário, e aí se começou um trabalho. Depois teve uma votação em 2011, lá para abril, março, não lembro mais, 2011, ou 2012, não, 2011, acho. E aí começamos todos um trabalho. Então a gente fez muita palestra em 2011. Quem lembra, o servidor que lembra, Valdir? Tivemos assim várias palestras. Na quinta-feira ainda estava aberto o Procópio Ferreira, antes da reforma. A gente explicou todos o que era o regime seletista, o que era o regime estatutário. E aí, a partir da votação, o servidor escolheu o estatutário, né? Então, o estatutário, qual é praticamente a diferença? Para ser bem prático, tá? Antes, o servidor que se aposentar, podia se aposentar e continuar trabalhando. Hoje ainda temos, depois eu vou explicar como que funciona hoje. Só que quando ele se aposentava, por exemplo, você está trabalhando na prefeitura, você se aposenta e não quer trabalhar mais. O teu salário, ele não é o mesmo que você ganhava na prefeitura. Entendi. Ele tem um regime previdenciário, que se fala, né? Que tem um teto. Então, se um cara, por exemplo, tem servidor que ganha 500 mil reais, 1.500, 500 não, mas faixa de R$1.000, mas tem servidor que ganha, depende muito do cargo, que há 25, 30 anos, que ganha até 5 ou 6 mil reais. Correto. Se o servidor antigamente se aposentava, ele não ia ganhar na íntegra, na totalidade. Caía porque tem um teto de regime, que hoje passou para 4 mil, mas nunca chegava ao limite, né? Hoje não, hoje com o regime estatutário, o servidor, agora ele tem que pagar, entre aspas, não gosto muito dessa palavra, um pedágio, né? Para garantir o cargo de 5 anos. Certo. Após 5 anos, ele pode se aposentar, né? E ele vai ganhar do último ano, do salário do último ano, ele vai ganhar na íntegra. Entendi. Né? Então, ele pode, depois, assim, aí o servidor me pergunta assim, mas todos aqueles anos que eu fiz como seletista, como é que faz? Então, quando ele se aposenta, a gente, com o regime previdenciário, pega esses anos aqui, todo esse ano trabalhado, e passa tudo para o regime estatutário. Então, conta, né? Não é que vai para a profissional, vai na íntegra mesmo. Então, se um servidor trabalhou 30 anos, por exemplo, ele está, que depositou no INSS, na Previdência, no regime próprio, ele passa tudo para o regime estatutário. Certo. É vantajoso tanto para quem já era funcionário antes... Previdenciário, desculpa, previdenciário, não é regime próprio. É vantajoso tanto para quem já era funcionário e tanto para quem, eventualmente, porventura, entre agora no quadro. Sim.
Sim, porque ele pode fazer depois transferir esses anos, né? A vantagem é mais na hora da aposentadoria. Sim, tudo, porque, por exemplo, hoje, por exemplo, o funcionário que era aposentado, por exemplo, que já era aposentado pelo INSS e continuava trabalhando na prefeitura, se ele ficava doente, ele tinha só aqueles 15 dias da prefeitura. Depois ele estava descoberto. O INSS não cobria mais porque ele já era aposentado. Claro. Hoje não. Se ele fica doente, tem o 15 dias da prefeitura, e tem também, ele fica coberto pelo Guarujá Previdência. Claro. Então ele não tem mais esse problema, né? Claro. E a própria categoria praticamente administrando aquilo que é a sua massa, né? Sim, sim. O Flávio, agora você falou, só para tentar dar um parâmetro assim, legal para o telespectador, que também, além da questão da aposentadoria, há também, na mudança para estatutário, foi instituído também um plano de carreira, né? Ou seja, dá a possibilidade para o funcionário almejar postos superiores, então, uma ascensão profissional dentro do quadro. Isso, né? Então nós temos hoje, por exemplo, a partir de 1º de janeiro de 2013, temos uma comissão, chama Comissão de Gestão de Carreira. Então nós temos, por exemplo, antigamente a promoção horizontal. A promoção horizontal, antes do regime estatutário, ela não era para todas as categorias, mas só para algumas. Alguns fiscais, porque era mais de nível superior. Hoje não, promoção horizontal, ela é de cada 7 anos e todo mundo tem direito. Então, temos que fazer um esclarecimento, porque, por exemplo, tem um servidor, vamos pegar o servente. A gente pegou os últimos 7 anos, até para uma questão financeira, porque a gente não tinha um budget grande para bancar de 30 anos atrás. Então, a prefeita, a gente poderia ter feito a partir deste ano, do 1º de janeiro, que foi em 2012, para 2013 para 2019. Não, a gente pegou de 2005 para cá. Então, todos os servidores que já receberam, em janeiro começou essa comissão de gestão de carreira, avaliar toda a promoção horizontal a partir de março a abril. E a gente eles receberam com o retroativo de 1º de janeiro, por uma questão também econômica, dividimos em 3 parcelas, parece que a última já venceu agora com este mês de julho. Certo. Então, a prefeitura está, entre aspas, quente com o servidor, né? Claro. Então, todo mundo recebe o 10% cada 7 anos. Então, é por letra A, B e C. Tem muitos servidores que estão questionando porque não era 30 anos atrás. A gente tinha essa condição. Então, a prefeita olhou aquilo que ela podia olhar nos últimos 7 anos. Dentro da condição financeira. Porque não dava, a condição financeira era muito alta e não dá para fazer. Mas agora, por exemplo, antes não tinha isso, entendeu, Valdir? Então, o servidor que vai começar hoje na Prefeitura Municipal do Guarujá já entra com a promoção horizontal. Entendi. E depois, além da promoção horizontal, nós temos a promoção para titulação dos títulos, né? Então, por exemplo, o servidor que tem, por exemplo, que entrou com concurso de ensino médio, mas ao longo dos anos ele foi fazendo uma faculdade, cresceu, tem uma faculdade, alguns cursos que estão na Lei 135, ele pode aumentar entre os 3% e os 5%. E temos também... Faz uma faculdade, sobe seu salário. Isso, sobe o salário. Tá? Isso é um estímulo. Isso é um estímulo, tá? E temos também o estágio probatório, né, de 3 anos, que agora entrou em vigor. Né? Então, o servidor, quando entra, porque se fala, o servidor público não pode ser mandado embora. Dificilmente, mas antes não tinha um pouquinho essa seleção. Agora tem essa comissão que avalia, através do chefe, né, através da chefia direta, estágio probatório. É claro que o servidor sempre mas o meu chefe não gosta de mim. Mas tem uma lei que te respalda, porque a gente tem um relatório. Então, o que tem? As frequências, você não tem as faltas, um bom comportamento. Até se o chefe não gosta de você, você está respaldado. Acaba conseguindo ter uma comissão que avalia isso. Né? Exatamente. Importante. E importante também frisar que a Prefeitura está fazendo uma revisão das tabelas salariais de acordo com tudo que foi combinado. Isso é importante. Eu queria te pedir licença para a gente fazer, antes de começar a falar desse assunto, que logicamente chama bastante a atenção do funcionalismo, para a gente acabar fazer um intervalinho do programa Assunto Cidade. Mas é importante frisar que essa revisão das tabelas
o servidor tem prazo para apresentar a proposta, inclusive, ou seja, está aberto um processo democrático para a revisão dessas tabelas salariais e de todas as outras questões ligadas ao funcionalismo. Mas o secretário municipal de administração, Flávio Poli, vai explicar isso com muito mais detalhes aqui para o telespectador do programa Assunto Cidade, já depois do próximo intervalo, que é rapidinho. Ateliê de Noiva César Prado está de casa nova, agora de frente ao mar. Em parceria com o amigo Salvador Matos, oferece uma casa ampla com vista privilegiada no melhor ângulo da Praia da Enseada. Estacionamento próprio, segurança, cozinha industrial, diversos ambientes, incluindo área para crianças com monitores, tudo para adequar qualquer tipo de evento. Além de equipe gabaritada, atendimento personalizado e buffet de primeira linha, o lugar é o cenário dos sonhos. Sonhe à vontade e realize com o Ateliê de Noiva César Prado e Salvador Matos. Quando a gente pensa em plano de saúde, pensa primeiro em Unimed Guarujá. Não é só porque a Unimed é a maior cooperativa de serviços médicos do mundo, com a maior rede de hospitais, clínicas conveniadas, os melhores médicos e atendimento de urgência e emergência 24 horas em todo o Brasil. A Unimed Guarujá é a mais lembrada porque não esquece de você. Atendimento domiciliar, programas de saúde preventiva e agora com um novo plano onde quem usa menos, gasta menos. Unimed Guarujá, lado a lado com você, sempre. Bem, amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje com a honra de receber aqui o titular da Secretaria Municipal de Administração, o senhor Flávio Poli, que já começou aqui no primeiro bloco o seu italiano, o seu português macarrônico, ou o seu italiano macarrônico, né? É um italiano nascido na Itália, que radicado no Brasil há mais de 20 anos, né? Isso. E que atualmente responde aí pela gestão deste que é o maior grupo de trabalhadores do município de Guarujá, que são 6.000 funcionários e mais um sem número de trabalhadores que gravitam aí em torno da administração municipal. O Flávio estava explicando no primeiro bloco para a gente quais são as principais premissas, né, com relação à mudança do estatuto, do seletista para o estatutário. E nós ele tentou aqui dar um panorama explicando que o principal é a questão na hora da aposentadoria, que o estatutário acaba tendo uma vantagem maior e o seu salário não é reduzido, como todo trabalhador sabe que vai acabar sendo, a hora que ele mais precisa de dinheiro para comprar remédio, né, é a hora que o salário cai pela metade, né? Mas tudo bem. E essa vantagem o servidor com o regime estatutário tem. E também na questão do plano de carreira, né, que seja aquela possibilidade de ascensão profissional que todo mundo quer na vida. Com esse novo regime, o servidor tem essa prerrogativa, mesmo, usando as palavras do próprio, mesmo que o seu chefe não goste de você, porque a promoção horizontal está estabelecida em lei. Mas o mais interessante que agora a mudança no regime estatutário propõe é a revisão das tabelas salariais, que está movimentando bastante a categoria, né, Flávio? Sim. E a Secretaria abriu um prazo para que todo mundo pudesse democraticamente opinar com relação a isso. Sim. Antes disso, Valdir, eu queria esclarecer... Por favor. Por que temos que fazer as correções da tabela. Na Lei 135, a partir do 1º de janeiro de 2013, essa lei foi votada em 12 de abril de 2012, entrou em vigor agora em janeiro. Ela é formada mais ou menos por 20 grupos ou tabelas salariais, onde cada grupo pode ter 3 ou 4 funções, servente, cozinheiro junto, enfim, operador de máquinas, engenheiro, arquiteto, fiscal. Tá. Com a lei, a gente tentou reduzir algumas distorções que ao longo do tempo tinha sido criado com a história do município. Claro. Então, vou pegar um exemplo bem claro, que todo mundo discute e quer saber por quê. Vamos pegar a área de enfermagem da saúde. Todo mundo sabe que a auxiliar de enfermagem, a técnica de enfermagem e as enfermeiras, a partir de 1º de janeiro, subiu verticalmente, vertical, muito o salário delas. Muito
mas razoável. Sobretudo para quem? Para o auxiliar de enfermagem. Por quê? Porque ao longo do tempo, nos últimos 20 anos, a gente tinha uma carga horária de 96 horas para o auxiliar de enfermagem. Auxiliar de enfermagem. E outra fazia de 220. Quem fazia 96 horas ganhava a mesma coisa de que fazia 220. Olha só. Então isso era uma injustiça. Claro. Então uma discrepância, uma distorção muito grande. Era um abismo. Então o que a gente fez? Eu não posso, pela Constituição, eu não posso abaixar salário. Por que acontecia isso, sem querer te interromper? Porque tinha um trabalhador... Porque vários editais, porque porque hoje nós temos uma lei onde podemos mexer. Antigamente não tinha lei, tinha hora de serviço, o prefeito achava que era de 8 horas, depois de 6, enfim, tem de 4. Hoje foi uniformizado. Hoje foi uniformizado. Então temos um mínimo de 96, se não estou errado, um máximo de 180. Correto. Então assim, a gente deu a possibilidade de mudar. Mas se a enfermeira que fazia 96, ela queria fazer 180, ia para então o salário dela praticamente dobrava. É verdade. Por quê? Porque a gente dividiu os horários por hora trabalhada. Então se ela fazia 96, normalmente são 4 horas por dia, passava por 8. Né? Ou por 12, depende muito, 12 por 36. Né? Então a hora trabalhada é multiplicada. Então por isso, por exemplo, quer dizer, automaticamente... a maioria escolhia, mas quem fazia 96, cada vez tinha outro emprego, outro trabalho, então não mexeu muito. Então foi dar 96, podia escolher até 180. Se a gente vê, a técnica de enfermagem, que ganhava um pouquinho mais de auxiliar, ela tinha que ser também ser proporcional. Por quê? Porque se a gente não mexer na técnica, a auxiliar de enfermagem ganhava mais que a enfermeira. Olha só. Então, assim, proporcionalmente, aumentou auxiliares, reajustou a tabela das técnicas de enfermagem, então eles também tiveram essa chance de mudar. É claro que o salário dela mudou, dobrou quase, e as enfermeiras também. Né? Então, temos agora, isso foi uma parte, a gente não mexeu, a gente sabe, Valdir, que foi feito muito, mas temos muita coisa para fazer. Né? A gente não podia mexer em todas as categorias. Então, hoje temos o problema dos dentistas, os farmacêuticos, que hoje foram na minha sala, os engenheiros, né? Os médicos. Temos 2 tipos de médicos. Temos um médico, médico A e o médico socorrista, que é diferente. São aqueles que já têm consultório, que estão aqui há muitos anos, tipo o doutor Jerônimo, o doutor Walter Suma, enfim, todos esses médicos já que a gente são conhecidos. Por exemplo, hoje uma auxiliar de enfermagem, ela me ganha quase mais que um dentista que tem formação de nível superior. Então, nós temos essa distorção. Tem uma coisa errada. Por quê? Porque a gente não podia mexer uma vez só. Então, a gente tem que mexer aos poucos. Então, o servidor, peço aqui no seu programa, e sempre falo isso, né, na época do ano passado, de ter um pouquinho de paciência. Porque a gente para depois, no futuro, para ter até um reajuste salarial linear, como tivemos um desgaste um pouquinho este ano com o sindicato, com relação a isso. A gente temos que primeiro reajustar a tabela. Por isso que eu estou pedindo, agora, tem um momento, no dissídio tem um dos acordos que a gente se prometeu, tentar, dentro destes 2, 3 meses, dentro deste ano, pelo menos até outubro, né, readequar, reajustar, ver que podemos ser feito. Então, nós temos 2 linhas, Valdir. Temos a linha jurídica, aquilo que podemos fazer. Claro que toda mudança, quero deixar bem claro aqui, depende do respaldo. Depende do respaldo também do jurídico e do legislativo. Então, qualquer mudança na lei, ela tem que passar pelo legislativo. E nesse sentido, eu quero agradecer a todos os vereadores que sempre apoiaram a administração e o servidor público. Sempre foi votado a unanimidade, tudo aquilo que a gente pediu sempre foi bem aceito, porque é o bem do servidor que é da cidade. O secretário fez reuniões já com os vereadores, já explicando? Já. Fizemos várias reuniões, com o dissídio nós explicamos. Agora neste mês, acho que vai ser votado também o Estatuto do Magistério dos Professores, que eu fui apresentar lá no meado de maio, né? Mas depois tem alguma
questão jurídica, a Câmara entrou em recesso, certo. E agora vamos retomar as atividades. Então eu tenho um apoio muito grande com o Legislativo, porque sabe que a gente quer também o bem do servidor. Né? Então, a gente fez, Valdir, só para continuar, um programa, né, que a gente começou. Então, a partir do 1º de agosto, já saiu 10, 15 no Diário Oficial, a gente vai deixar um espaço no site da Prefeitura, tem um espaço lá, revisão da tabela, ou no portal do servidor. O servidor pode entrar dentro nos links da Prefeitura, clica lá em cima no quadrinho lá, que é em azul, a revisão da tabela, e aí ele tem um espaço onde ele pode dar sugestões. Eu não quero saber o nome, até por... Eu sei que o servidor está se identificando, mas aquilo que eu preciso saber, qual é o grupo do servidor, a tabela salarial, para ele dar a própria contribuição, qual é o grupo que ele, por que está distorcido, porque não é só uma questão salarial, tem uma questão também de horário, de 6 horas, 8 horas, de outras várias questões que a gente tem que melhorar e mudar. Então o servidor, da 1º de agosto até dia 16, ele tem esse espaço no link da Prefeitura, onde ele pode dar, ou pode se juntar junto com alguns colegas de serviço, de trabalho, fazer uma contribuição em conjunto e passar no site da Prefeitura, onde depois tem um pessoal lá minha na administração, que a gente faz uma seleção, né? Uma seleção por tabela, por grupos, e a partir depois do dia 20, a gente criou uma equipe de coordenação junto com os dois sindicatos, o sindicato da Márcia e da Joanice, junto com a minha equipe, que tem uma pessoa do jurídico, tem o meu diretor, onde a gente vai formar, selecionar, para ver o que a gente pode fazer, qual é a prioridade, se você fala prioridade com o servidor, cada um fala, secretário, mas a minha é uma categoria pouco, né? Somos em 10, somos em 12, só que tem 10 e 15 categorias que são poucas, né? Tirando a saúde e a educação, os farmacêuticos são poucos, os dentistas são poucos, os engenheiros são poucos, enfim, os biólogos são poucos, então, mas são várias categorias. Tem as secretárias escolares também, que são todas as minhas amigas, né, que sempre me cobram, então tenho que dar uma atenção especial para elas também. Então são várias categorias que tudo tem prioridade. Então vamos ver o que nós podemos fazer. Então isso é no mês de agosto. No mês de setembro, a Márcia Rucci deixou à disposição o sindicato. Por quê? Porque aí o servidor ele pode se reunir, a gente vai informando durante esse período, para fazer uma revisão, os grupos de servidores, claro que tem que ser um grupo mínimo, né? Não podemos de 8... Até para o trabalho fluir. Para o trabalho, porque assim, a gente vai lá depois como equipe de coordenação no sindicato, na sala do sindicato, para explicar, a gente vai fazer um calendário, um cronograma, com as tabelas, com as categorias, para que nós podemos contribuir, ouvir, o que o servidor também, o que podemos fazer, o que ele tem a respeito disso, né? Então a gente vai trabalhar em cima disso no mês de setembro. No mês de outubro, a gente vai se recolher de novo, né? Para fazer um relatório sempre junto com o servidor, sempre numa boa, tá? Claro. Com o sindicato, com o servidor, e a gente vai apresentar isso para a prefeita, para depois ela puder encaminhar para o legislativo, né? Mas aquilo que eu quero frisar aqui, Valdir, é que agora é o momento do servidor. O servidor é protagonista, não sou eu que mudo as tabelas, não é a prefeita que muda as tabelas, não é o legislativo. A gente faz um trabalho em conjunto, administração, servidor e sindicato, né? De uma forma muito democrática. Assim foi feito desde 2009, quando a gente começou o trabalho do regime jurídico, né? Para seletista, para estatutário. Assim foi feito quando tivemos o Estatuto do Magistério. Certo. E assim estamos fazendo agora. E no próximo dia vai ser também no Diário Oficial, vamos fazer a revisão da Guarda Municipal. Tá? Então tem uma empresa que vai sair proximamente no próximos dias no Diário Oficial, onde vamos também rever toda a estrutura da Guarda. O secretário, a sugestão do servidor assim, geralmente a base é a comparação, é o comparativo. Ele tem um salário, ele sabe que tem um salário, e ele sabe que tem um fulano de um outro setor que ganha, talvez ganha a mesma mais. faixa, tal.
A base é sempre essa, a base da sugestão? Sim, tem, por exemplo, agora a base ela tem um ponto, né? Que, por exemplo, todo mundo, o ponto de referência é auxiliar, porque eu falo, mas eu tenho nível superior, ganho menos. Então, os engenheiros, por exemplo, praticamente, eu estou sempre em contato com eles, eles ganham praticamente quase a mesma coisa que um auxiliar de um enfermeiro, né? Eles têm nível superior. Então, claro que tem a pirâmide. Se você não arruma a base, Valdir, sempre vai ser difícil. Todo ano a gente vai ter, entre aspas, uma briga salarial. É verdade. Porque este ano a gente sempre brigou entre aspas, né? A gente queria de forma diferente, porque já foi feito uns benefícios, porque alguns tiveram já um benefício com o regime jurídico, já tiveram um benefício a partir de janeiro. Então a gente queria beneficiar um pouquinho a base para começar a arrumar as outras categorias. Se você não arruma a base, Valdir, você não consegue arrumar as outras categorias. A primeira proposta na negociação com o sindicato previa isso, né? Previa isso. Porque teve muita confusão, foi mal interpretado aqueles assuntos do 2%. Na realidade, o 2% era para quem já tinha ganhado os benefícios. Já estava no topo da pirâmide. Já estava no topo. Por exemplo, a auxiliar de enfermagem, Valdir, eles aumentaram, eles tiveram um aumento de 108%. Não é um aumento no sentido como de sítio, mas porque era uma distorção antiga, de muitos anos. Mas eles ganharam 108%. Então, essa categoria, que já ganharam os benefícios, como os motoristas ganharam algumas coisas, adicional de 25%, enfim, agora não lembro todas. Então, a gente queria arrumar a base, passar um mínimo de R$ 1.200 para 200, que faz 200 horas. Correto. Então, arrumar um salário mínimo para a prefeitura, para depois começar a corrigir as tabelas. Né? Mas isso aqui faz parte da democracia, né? Então, um servidor, talvez não entendeu, não foi bem explicado, era uma novidade também, tá, Valdir? Era uma novidade porque a gente começou agora o estatuto, então agora que a gente está começando um pouquinho a caminhar, né? Mas, agora enfim, que a coisa vai engrenando. Vamos engrenando. Então, nós estamos sempre à disposição. Então é importante para o telespectador que seja servidor público municipal ou que seja parente ou vizinho, né? Para ajudar, né? Lembrar que até o dia 16 de agosto está aberto um link lá no site da prefeitura. Isso. E tem também o site do servidor para que cada um possa dar a sua sugestão, alguma coisa que ache errado, que precise ser revista na tabela salarial. Com tanta vantagem, com um serviço tão bom como esse, que é trabalhar na prefeitura de Guarujá, tem previsão de novos concursos para a prefeitura? Então, perguntar para quem sabe, né? No caso, sim. Não, a gente sempre precisa, né? Nós temos algumas funções, alguns cargos, Valdir, por exemplo, pega os eletricistas, encanador, ainda na época, acho que o último que fez foi o Valdir Tamburu, mais de 20 anos, né? Nós temos ainda em vigor alguns concursos, que é de servente, agora temos que mudar uma lei agora na Câmara, aproximadamente nesses meses aqui, que é do auxiliar administrativo, que estava em vacância, mas uma questão que já vamos regularizar. Eu já falo para tranquilizar o povo que fez o concurso nesse sentido. Temos a ADI, então, mas estão se escutando. Então, a gente precisa também ver a necessidade da secretaria, conversar com a prefeita. O bom era no próximo ano, né, ou no final deste ano, fazer um concurso só, né, onde possa corresponder a todas as necessidades de todas as secretarias, né? Mas sempre precisa. Uma cidade que eu acho que está se expandindo sempre mais, né? Nós temos mais de 300 mil moradores. Novos serviços. Novos serviços. O mundo vai mudando. O mundo vai mudando, enfim. É verdade. Secretário, então, queria lhe agradecer muito. O programa Assunto Cidade, falei que era rapidinho. Já passou. Vai chegando ao fim. Queria lhe agradecer muitíssimo pelos esclarecimentos e deixar um espaço para você encerrar o programa, fazendo mais esse alerta aí para o funcionalismo desses prazos que estão vencendo já. Então, Valdir, eu que agradeço, muito obrigado pelo espaço, pela disponibilidade. Eu estou sempre aqui à disposição, qualquer dúvida, através da imprensa da prefeitura, vocês me encontram. Queria falar para o servidor, para mais uma vez, que ele seja protagonista dessa nova aventura, né? Nós concluímos a primeira etapa, que é a do Estatuto, conseguimos aprovar o Estatuto, temos hoje uma lei, né?
E agora nós temos que trabalhar junto nesse setor. Então a gente pode mexer junto, tirar junto, sempre dentro de uma democracia, junto com o servidor, com o sindicato, e sempre respeitando as leis, né? Eu acho que o mais importante de tudo isso, Valdir, é ter o respeito para as pessoas, né? Claro. Então, qualquer dúvida, eu principalmente, que sou secretário, mas toda a minha equipe está à disposição do servidor, para que ele possa ter um amparo legal. Nós temos também outro serviço que não conversamos aqui, mas nós temos na medicina do trabalho lá no Jardim Helena Maria, temos uma casa do apoio ao servidor, onde a gente faz um serviço ao servidor, onde tem problemas. A gente acha que o servidor público, Valdir, está bem, ele está no top, né? Tranquilo. Mas em um universo de 6 mil servidores, claro, nós temos pessoas que têm muito problema. Cada servidor tem atrás uma família, né? Então, tem problema, você tem problema de depressão, alguns servidores, infelizmente, tem problema de dependência química, né? Mas a gente estamos aqui para ajudar. Então, nós temos uma equipe lá à disposição, junto com o Ministério do Trabalho, onde a gente tenta de dar o apoio da administração. Mais a parte humana, né? O servidor não é só para produzir, mas ele também é para produzir bem, ele tem que ser também, ter respaldo, né? Tem que ter respaldo e ser acolhido, né? O importante é ser acolhido hoje. Exatamente. Bom, e o programa Assunto Cidade também fica à sua disposição para eventualmente novos desdobramentos aí nessa relação entre a prefeitura e o funcionalismo. Fique à vontade para usar e abusar do espaço do programa para divulgar e alertar ao funcionalismo sobre as suas necessidades e as suas premissas também. Com certeza. Obrigado. Obrigado pela entrevista. Obrigado a você pela audiência. Voltamos amanhã com um novo Assunto Cidade.